Fala, meus queridos e queridas. Estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxi História. Estou ao lado dela, que agora vai ser a primeira a ser apresentada, Samara Vasconcelos, arrumando seu cabelo, posando aí para foto De do fato, print. Silvio perdeu a moral. Pois é. Do outro lado temos Não, ele, gente, vocês não Silvio tirando print Joaquim, agora, não. Só Silvio. Ele tá hoje, tirando no lugar feio, na hora feia. hoje com a iluminação na cara, hoje retocando o seu cabelo molhado de sempre, né? Detalhe, quem não percebeu, todo podcast, antes de ser gravado, antes de ser iniciado, nosso amigo, nosso irmão Joaquim, ele trata de lavar o seu cabelo, dar aquela molhada, passar aquele gel, dar aquela, opa, joguei pro lado e ninguém viu, entendeu? Ele gosta disso. Então, assim, Samara Vasconcelos, inicia aí o processo pra gente, depois ele vai ter o direito de resposta. E Samara Ele não já tá ouviu, sem né? moral mesmo, ele já não fala mais. Daqui a uns dias ele vai ser já expulso, entendeu? Eu tô Ah, falando, vocês não estão me ouvindo. faça isso com o bichinho não, Não, pô. vocês não estão me ouvindo. Faça aí. Não, tô ouvindo, Eu faça não isso tô com o bichinho acreditando. não. Vocês estão. Ele tem Vocês estão me... família. Eu tô. Peraí, pô, agora eu acho que travou, buguei, não Não, entendi. Samara, a gente tá Não te entendi se ouvindo, tinha Samara. A travado. gente tá te ouvindo. Com um leve atraso, mas Pô, estamos te ouvindo. ai, gente. Com leve atraso, tudo bem. A internet hoje não tá fácil. O cara mandou mensagem hoje falando que vai fazer ajustes na rede e que pode ficar instável. Mas ela está instável, mas enfim. Não tá Mesmo nada, instável, a gente tá aí, tentando gravar. Estamos aí, numa ó, boa. tentando avançar e gravar o podcast de hoje. Uma boa, eu creio. Vai ficar assim até o final. Como dizia Mas também vai gravar mais Rasputia, episódios. Silvio tá parado tudo aqui, está numa calado, boa. parecendo uma estátua. Tô quietinho. Eu estou esperando a minha Ele réplica, foi André. longe, velho. Ele tá Vá, aguardando dê sua réplica, dê seu ansiosamente, choro, vá. ansiosamente esse momento. Pode ir, Não, eu irmão. só Fica tô esperando tranquilão. pra gente Chora aí, começar Silvio. a conversar, só isso. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite, bom dia, ou uma boa madrugada, uma boa tarde para Samara, né? E no que se refere a André, esse cabeça de brasilite, esse Cabeça de brasileiro que é reta, né? Um esse telhado. Vai lá, continuando, ponto vai de lá. referência global, né? Esse marco no GPS, né? Fez sentido agora, foi interessante. Essa cabeça fenomenal, né? Que daria muito bem um feitiço de Harry Potter, né? Pois é. Harry Potter no terceiro filme faz a tia dele virar um balão. Eu acho muito que algum primo de André fez isso com ele, só que nesse caso não diminuíram ainda a cabeça dele. Foi um ridículos, né? Aqueles ridículos que o professor Lupin mandava, né? Não, acho que nem foi tão forte assim. Acho que foi um entendi. pouco mais fraco para que não percebessem, mas que tá aí até hoje. Quem pegou a referência sabe. Mas estamos aí, né? Silvio, se jogar um Vigard e um Leviosa, será que o esporte sobe? Ótimo. Tem um feitiço bom. É o Ressuscitus. É o Ressuscitus. Solta um décimo santa para ver se alguma coisa aparece aí. Eu não tenho nada a ver com essa conversa de vocês. Não precisa falar do meu time, tá bom? Tem a ver sim. Obrigada. Tu é que time, Samara? Não ficou claro, não. Irmão, né? com essa localização 4G aí, tu não tá entendendo não, irmão? Ouvi essa Por que eu te exponho aqui não, né? Não preciso te expor, expor, não, né? fica tranquilão. Obrigada. Porque agora a gente vai dar prosseguimento a essa bagaça aqui, certo? Agora, gente, vamos iniciar sobre... Não. Oi? Eu prefiro continuar aqui no Exposed. Entendi. Problema teu, tu não tem aqui direito a nada, vamos continuar. Não, é verdade, eu perdi meu posto. Tá respondido, irmão. Tá respondido já, beleza? É o seguinte, galera, vamos iniciar hoje o podcast, depois de todo esse processo aqui lindo, cheiroso, que Silvio, infelizmente, teve que falar também. Mas assim, hoje iremos falar nada mais, nada menos, simplesmente sobre o patrimônio. A importância do patrimônio, certo, para a história. Então, hoje vamos falar sobre patrimônio, eita bexiga, patrimônio histórico Trava e a língua, vai lá. cultural. Um dos temas
relevantes, importantes para você que quer fazer uma prova, que vai fazer um Enem, quer fazer um vestibular, algo do tipo, ou para você que se interessa em saber mais sobre a história e sobre como tudo que está à sua volta também pode ser eternizado, também pode ser reconsiderado, também pode ser dado uma importância para ele que às vezes não se é dada. E por isso hoje vamos falar sobre esse tema. Silvio, eu já tô vendo que você. Olha, não tem jeito, cara. O cara já tá assim, ó. O cara tá com o dedo no nariz, esperando pra iniciar. Então, cara, faça suas honras aí. Só uma curiosidade sobre o nariz. Que a gente lembra do nariz, é lembra do personagem, né? Do Pinóquio. Caso Sim. não saibam, as figuras que a gente escuta hoje em dia, as histórias, caso não saibam, né? Elas são muito baseadas em um romance muito bem feito acerca das histórias, tá? A Chapeuzinho Vermelho não tem essa história bonita. Ah, sim. Passou A pelo Walt Disney, caramba, né, irmão? Passou pelo Walt isso. Disney. Poxa, agora me fugiu todos os outros contos Bela Bela e a fabulosos, Fera, Adormecida. míticos, Cinderela, Bela e a lindos. Fera. A Bela Adormecida, a É... Bela e a Fera. Todos esses contos aí, Pocahontas, passaram por uma maquiagem fenomenal, né? Certa vez eu estava escutando um podcast que se falava assim: por que não podemos voltar a ter as princesas da Disney como referência para as famílias? Aí eu fiquei pensando, poxa, as pessoas preferem ser enganadas por uma história literalmente fabricada. Aí eu estava pensando também em outra discussão, E sobre a o história? Eita, eu filme ia dos soltar um 300 de aqui, mas Esparta. deixa quieto. Os 300 de Eu quero ver, Esparta, eu quero porque ver onde ele vai Os 300 chegar. de Vai lá. Esparta é um filme... Na verdade, em lugar nenhum, eu só falei porque puxei um gancho. Os 300 de Esparta, os dois filmes são absolutamente mentirosos. Absolutamente mentirosos. Os principais relatos que a gente tem sobre os espartanos é que, na verdade, eles não são corajosos no sentido de ficar até o último homem, mas eles são astutos no momento de entender que quando a batalha estiver para ser perdida, eles fogem, né? Enfim, os 300 de Esparta é uma mentira. Aquele filme foi uma mentira do início ao fim, sobretudo porque não tinha É, só 300 soldados naquele desfiladeiro. Mas voltando pro tema, para cá, já não, que eu fugi do O assunto. patrimônio, Silvio. mas é porque, sim, de fato, né? Só, acho que até tem a ver, a gente quando entrar nos filmes, a gente pode Na tocar parte dos sobre isso. filmes. Mas é verdade, porque assim, os diretores estão mais preocupados em contar uma boa história, independente que seja Isso, verdade ou não, né? isso. Aquele ter o processo de storytelling do que aquilo ser Querem... verídico, né? Eu acho que o Perfeito. Isso. problema é quando você quer ser uma obra histórica. Isso. Aí você não pode fugir muito do processo. Mas enfim, Ou vamos querer tratar. dar. Ou no caso, Vai, como diga. você. Ou no caso, você, como telespectador, querer tratar aquilo como verdade. E eu digo Sim. isso por mim mesmo. Quando eu assisti pela primeira vez os 300, quando assisti pela primeira vez Troia, meu irmão, eu disse aquilo ali aconteceu e foi do início ao fim e tal. Na verdade, a gente encontra breves detalhes que são fidedignos. Aí vem ao patrimônio da história grega, né? Porque, por exemplo, como é que a gente sabe que alguns detalhes são verdadeiros e outros detalhes não? Por exemplo, nós temos hoje patrimônios mundiais, ou seja, patrimônios internacionais, dados e gravados pela Unesco, né? Que é uma organização mundial que preserva a arte, que preserva a cultura, que preserva a educação e não só preserva como estimula, e que mostram, por exemplo, elementos da história grega que estão presentes nesses filmes. Por exemplo, Troia. Por exemplo, Mas, Silvio, eu acho que antes de a gente iniciar nisso, a gente tem que primeiro discutir aí o que seria o patrimônio, entendeu? Perfeito, Pra galera perfeito. entender, tipo, o que é o patrimônio que a gente vai estar falando, porque aí depois a gente pode entrar, tipo, em filme, em como ele se manifesta, entendeu? Perfeito. Veja, patrimônio, eu gosto sempre de trazer as minhas aulas, um exemplo prático que as pessoas têm dentro de casa e dentro de um ideário. Quando se fala assim, tal pessoa morreu
e deixou um patrimônio para a família. Aquele patrimônio que aquela primeira pessoa que eu me referi morreu e deixou, esse patrimônio que ela deixou seria mais interessante para a memória daquela pessoa, para a memória da sua família, a gente jogar fora ou a gente guardar? Então, patrimônio vem daquilo que a gente necessita preservar por algo que esse objeto, que essa memória, que essa construção, seja ela qual for, mantenha Representa, né? isso, mantenha a nossa representatividade. Um patrimônio nada mais é do que uma ideia sobre algo que representa a nossa história. E esse patrimônio, ele pode ser tanto um objeto, no sentido prático da coisa, no sentido do pegar, do tato mesmo, como pode ser uma dança, como pode ser uma religião, como pode ser uma receita culinária. Então, Isso. pode ir. Eu acho que uma forma prática de definir o que é patrimônio é a gente entender o patrimônio de fato como uma herança. Entender que o patrimônio ele é uma herança que foi deixada para as gerações vindouras, né, tendo de fato como algo importante que vai representar a sociedade de alguma forma. Então, quando olho para o patrimônio, aquilo que se torna patrimônio é porque ele tem um poder forte de representar aquilo que nós já vivemos ou estamos vivendo atualmente, né? Como o Silvio estava falando sobre alguns exemplos, a gente consegue definir, trabalhar com patrimônio, quando a gente fala de patrimônio cultural e histórico, de algumas maneiras, né? A gente tem patrimônio cultural vivo, a gente tem patrimônio material, tem material móvel, a gente tem material, tem patrimônio, de fato, como ele falou, intangível, o tangível, que no caso também entra a questão das comidas e tal, né? Tem o artístico, também tem vários tipos de patrimônio, eles são colocados em categoria e que a gente consegue trabalhar, né? Tem o patrimônio vivo também, que às vezes a gente, como a gente fala em patrimônio, a gente fala sobre uma herança que a gente carrega, às vezes, quando a gente fala em herança, a gente imagina que é algo do passado, mas a gente possui patrimônios vivos, que são patrimônios que ainda, principalmente físicos, que ainda estão vivos mesmo, né? Tipo, como o Lia de Itamaracá, que é um patrimônio pra gente e ela ainda está viva, como o próprio J. Borges, que faz xilogravura, e ele é também patrimônio vivo. Então, entender que o patrimônio ele não é apenas, por mais que a gente retrate como herança, não é algo apenas que já passou, mas que também está presente atualmente na nossa sociedade. Isso, sem contar que quando a gente determina que algo se torne patrimônio, aquele algo ele ficará vivo para o resto de nossas vidas. Por exemplo, o Centro Histórico Sim. de Olinda, né? Tratando aqui regionalmente, né? Pernambuco. O Centro Histórico, isso, de Pernambuco. O Centro Histórico de Olinda, ele não é patrimônio apenas de Pernambuco, apenas do Nordeste, apenas do Brasil. É um patrimônio histórico internacional. A Unesco proclamou assim, né? E veja, uma vez determinado o patrimônio histórico, isso se manterá vivo para o resto da vida. Então, definindo essa parada, ser patrimônio é ser eternizado. Uma vez patrimônio, para sempre estará. Porque o patrimônio é a nossa melhor memória sobre um melhor produto que a gente possa ter. E veja, nós temos tantas melhores coisas que essas melhores coisas a gente precisa guardar das melhores formas possíveis. E uma vez que entra no Instituto de Patrimônio, esse objeto fica guardado sob as 7 chaves, ou pelo menos era para ser, as 7 chaves mais seguras de que se possa ter. Não, assim, tu fala de uma maneira metafórica, né? Tipo, ele guardado. Porque tem coisa que não dá bem pra você guardar. Por exemplo, se Não você dá para guardar falar. ali de Itamaracá. Exato, tipo, se você vê, ou então alguma construção arquitetônica, né? Isso, de maneira Realmente. metafórica, assim, Ah, guardar sim, no sentido entendi. de, no caso, ter um policiamento em si, ter discussões estatais sobre aquele objeto. Por que é patrimônio? Ou melhor,
Por que deve ser guardado? Por que a gente deve investir dinheiro? Por que a gente deve anualmente, considerar um patrimônio. mensalmente, exatamente, guardar, investir recursos para guardar aquilo ali? Por qual razão? Isso. Sabe? Esse é o sentido que eu falo de proteger em si. Mas por qual razão a História está falando disso? Veja, como todos bem sabem, hoje é 17 de outubro, o Enem se aproxima e o assunto patrimônio histórico é um dos assuntos que mais cai na sua prova, por conta de que é um assunto absurdamente fácil de se relacionar com as ciências humanas. Entenda, a prova de ciências humanas do Enem possui 45 questões e quando você vai entender, poxa, quais são os assuntos que eu devo privilegiar para estar nessa prova? Ora, vão ser assuntos com a maior probabilidade de estar na prova, aqueles que possam conversar com as demais áreas do conhecimento. E o patrimônio histórico artístico, ele conversa muito fácil com sociologia. E assim, e tem uma parada, né, que é, tipo assim, é patrimônio histórico, pô. Aquele patrimônio tá contando a história, né, de alguma maneira ou de outra, mesmo que às vezes a pessoa só passe numa pirâmide do Egito e diga, olha, que negócio bonito, que negócio legal. Mas se você estudar a pirâmide, né, entrar nela e ir a fundo e se interessar, você vai ver que a pirâmide não é só né, uma arquitetura, mas ela vai Não é uma contar a história estrutura, de ela não é uma Isso. estrutura, ela vai contar a história de um povo, de como os egípcios encaravam a religião, de como eles colocavam, né, as múmias naquele local. Então, tipo assim, não é só por você. Eu estava vendo que até saiu uma notícia ano passado, no final do ano, que a Unesco ela declarou mais 9 patrimônios culturais. E dentre eles estava, tipo assim, coisa que você pode olhar e você pode dizer assim: ah, pô, mas espera aí, você vai declarar isso aqui um patrimônio, então qual é a importância? Porque tudo que ela vai procurar declarar, tudo que a Unesco vai colocar, né, como um patrimônio, ele vai contar a história de alguma coisa. Eu vi que a dança de Corpus Christi isso. entrou como patrimônio histórico no final do ano, né? Que é uma dança, claro, religiosa, uma dança pagã, mas que vai retratar, né, a época colonial, certo? Daqui do Brasil, por exemplo. Então ela vai contar a história de um momento muito importante da nossa nação. Eu vi outro também que foi os barcos nórdicos. Aí, tipo assim, você vai olhar e vai dizer, pô, o que tava na cabeça a Unesco estava na cabeça de, tipo, vou botar os barcos nórdicos, né, como um patrimônio cultural. Mas aqueles barcos eram usados, tipo, há vários anos atrás, né? É uma herança nórdica que até hoje em dia se tem, mas naquele momento, né, há vários anos, aquele barco era utilizado para transportar materiais, transportar pessoas, e era parte da cultura daquele povo, era parte da cultura nórdica. Hoje em dia, não é mais utilizado para isso, é um barco para festas, né, para algumas comemorações e tudo. De Porém, fato, é para aquele. ser mais uma questão cultural. Isso, mas, Hoje, mas né, os barcos. hoje, Mas mas não era para é, isso. exatamente. Anteriormente, só o fato daquele barco, né, existir e dele ser preservado até hoje, aquela cultura, as pessoas utilizarem, lá naquele barco, naquela construção, reside uma história, né? Uma história está presente naquele lugar. Muitas vezes, como na sua maioria, ela não está totalmente dita ali. Ah, beleza, está escrito aqui. Aqui passou tal e tal pessoa, que eu acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas, né? Tipo, mas peraí, pô, não tá. O que tá aqui? Tipo, não tá escrito, não Uhum. tem nada, mas é algo que não está dito, que quando você estuda, quando você vai atrás, você encontra, né, as importâncias, os objetivos, porque eu acho que é importante a gente falar disso, porque eu já vi muitos discursos de, pô, tá sem o que fazer. Pô. Acordou hoje e disse, esse aqui é patrimônio, esse aqui não é. Então eu já vi muitas pessoas, inclusive, E comentando não é sobre, assim, né, né? essa questão. Para Isso, quem é pode ir, mais da Samara. área, sabe o quão complicado é. Para quem é Para da se área, sabe o tornar. quão complicado é para conseguir, de fato, se tornar um patrimônio. Tanto que, quando a gente vai estudar a questão até dos patrimônios vivos mesmo, a maioria dos patrimônios vivos, quando conseguem a autorização para serem patrimônios, eles já estão quase mortos ou mortos, né? Porque quando
explicando para a galera, quando você, de fato, é considerado patrimônio, como você falou, você recebe uma ajuda de custo de manutenção. Então, por exemplo, os patrimônios vivos, eles recebem um valor, né, regular para dar manutenção àquilo que eles representam. Tipo, Ilha de Itamaracá, ela recebe uma quantia. Tem outro rapaz que, assim que ele foi patrimônio, eu esqueci o nome dele agora, ele fazia as carrancas. Assim que ele virou patrimônio, ele faleceu. Aí eu sei O quem é. próprio Caramba. J. Borges, tanto que, pronto, o J. Borges, ele tá vivo. Fugiu o nome dele. Isso. Mas o J. Borges mesmo, ele ainda tá vivo e ele recebe um custo, mas ele só recebe se ele tiver, por exemplo, com a casa dele aberta. Então, quem vai pro interior lá e visita ele vai estar lá, vai estar aberto, artesanato, tudo funcionando. Precisa estar funcionando, de fato, dando manutenção para que ele receba essa ajuda de custo. Então, os patrimônios, eles não apenas recebem ajuda de custo, como eles também têm algumas obrigações a serem cumpridas, né? E, obviamente, que um bolo de rolo, por exemplo, qual a obrigação que um bolo de rolo vai ter? Não é o bolo de rolo, não se move, né? Não é gente. Mas quem representa e toma conta desse setor do patrimônio, tipo bolo de rolo, precisa trabalhar algumas coisas por dentro. Então, o processo para ser considerado patrimônio é bem longo, e mesmo quando é considerado, existem também obrigações, direitos e deveres, né, que ele deve estar sendo feito para que isso aconteça. Porque, como o André falou, né? Talvez pra galera lá do sul, bolo de rolo, tipo, patrimônio de quê, pô? Pra mim que não representa nada. Mas o patrimônio, ele não vai representar, às vezes, um povo geral, mas Isso. um povo local. Então, a gente Isso. também tem que entender essa representatividade. E é uma forma também da história ela não ser perdida, porque como o André falou, né? Poxa, mas o que nada a ver, tipo, isso é considerado patrimônio, porque ele não consegue contar a história dele sozinho. E a gente também pode, não vai dar para entrar no debate agora, mas exatamente por essa necessidade que nós temos de achar que a história é apenas história quando está escrita, né? E a gente tem a história oral, a gente tem outros tipos de história e não apenas a história escrita. E muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender o que de fato é a história e como ela pode ser contada e narrada, e que não é apenas de forma escrita. Que, obviamente, os assim, patrimônios eles acabam se tornando escritos e arquivados, enfim, todo esse processo. E assim, para que você consiga entender essa dimensão da importância do patrimônio, hoje o Brasil tem um instituto específico para isso, que é o Instituto de Patrimônio Artístico Histórico Nacional, que é o IFAM, tá? Nacional. E o IFAM, isso, o nacional, o IFAM, História. ele é um órgão, um órgão absoluto. Hã? Acho que Samara tá com delay. Tá com o delayzinho. É o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, do IFAM. Esse instituto ele é absolutamente importante. Veja, estamos falando de um instituto que necessariamente guarda ou tenta guardar a história nacional. E a gente tenta sempre não se envolver em polêmicas, e eu obviamente não vou ser responsável e colocar a história em qualquer tipo de polêmica, mas é função de qualquer um que sente na cadeira de mandatário da nação saber o que é um patrimônio e saber o que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IFAM. É absolutamente inaceitável o caso contrário. E veja, para que serve então essa memória? Caso você não saiba, ou caso tenha lhe passado despercebido, sempre, todos os momentos que ocorrem guerras, quem invade sempre vai atrás dos objetos de memória daquela região invadida. Para qual razão? Não lhe parece óbvio? Razão esta para reescrever a história daquele lugar. Reescrever a minha revelia, a minha face. Quando E os até romanos... assim, né? Se você quer exterminar um povo, você tem que apagar a memória dele. Exatamente. Tanto que as principais ameaças feitas na Idade Antiga, na Idade Média, até mesmo na Idade Moderna, era: eu vou apagar o seu nome
da história. Quando um rei ou uma autoridade dizia isso, acabou. No período medieval, sobretudo, até mesmo no período moderno, onde as casas, as famílias, o sobrenome importava muito, marcar a geração importava muito. Se eu digo a você que eu vou fazer o seu nome ser esquecido, acabou sua família, acabou seu propósito de existir. Tem As um famílias exemplo disso matavam, até as famílias se da Idade casavam. Antiga, Silvio, da Biblioteca de Alexandria, que era Perfeitamente. um dos principais centros de conhecimento da humanidade e até hoje, né, é considerado um lugar desse tamanho, mas que foi invadida e que boa parte do que se tinha ali escrito, né, foi perdido. Né? Então você vê como Exatamente. a A guerra própria também ela busca isso. Exato. Isso, a Sim. própria Cartago, Roma, quando invadiu Cartago, Roma teve um ódio estupendo. Roma queimou Cartago de cabeça ao memória cartaginense surgir. Então, queimar objetos de memória, queimar literalmente a memória daquele país, daquela região, daquela nação, daquele povo, é literalmente apagar quem aquele povo foi. E uma vez que você apaga quem aquele povo foi, você pode dizer Quem quem ele aquele foi? povo foi. Exatamente. Exato. Ele foi. Tem uma frase do George Orwell: George Orwell. quem domina o passado, Todo dia. domina o presente. Quem domina o passado, domina o presente. Essa frase tá bem no finalzinho do livro, 1984, mas é uma das frases assim mais impactantes para qualquer um que tenha o entendimento da importância da memória. Dominar o passado Até a própria Revolução dos Bichos dele também fala muito disso. também toca bastante, porque assim, dominar o passado Tô atrasada, né? estrondosamente importante porque você quer fazer no futuro. Veja, estamos É que conversando você hoje domina sobre a política. narrativa, né? Exatamente. É exatamente o que eu vou dizer. Você está conversando hoje sobre política. Na semana que vem, eu posso voltar a essa mesma discussão e refazer o meu discurso caso você não lembre. Eu posso ter perdido a nossa conversa na semana passada, nosso debate. Eu posso ter perdido do início ao fim. Mas aí, se só eu tiver acesso à memória do que aconteceu, na semana seguinte eu posso refazer essa conversa e posso ganhar para você sem você minimamente saber o que está acontecendo. Então, memória é um objeto estrondosamente importante para a construção de qualquer bem cívico. A civilização só se ocorre a partir do momento que a história ela é preservada. Então, mais uma vez, o meu apelo aqui. O IPHAN é um órgão que, no mínimo, merece todo e qualquer respeito para toda e qualquer sua ação dentro do Brasil. Quando o IPHAN para uma obra, quando o IPHAN interdita uma construção, não é porque o IPHAN quer ver o atraso do Brasil, mas é porque o IPHAN justamente quer ver o crescimento cultural do Brasil. Olha, tem uma coisa que eu lembrei que eu vi até faz uns meses atrás. Um país da Europa, né, lá em Malta, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi bombardeado. Porém, ainda hoje, algumas das suas construções, né, daquela época que foram bombardeadas, né, o país decidiu que não ia ser reconstruído. Justamente para aquilo ficasse lá, né, aquela estrutura destruída, aquela estrutura que foi bombardeada, como forma de recordação, mas também como forma de memória, né? Isso. É aquilo que você falou, né? Você pode falar um discurso hoje, mas se as pessoas não lembrarem, você pode falar um totalmente diferente do que aconteceu, né? Uma semana depois. E Isso. se é algo que fica marcado, né? Que tá lá para as pessoas verem, lembrarem do que uma guerra é capaz de fazer, né? Torna-se muito mais forte. Então, tem estruturas lá que eu achei até interessante isso. Tem estruturas lá que se mantêm daquele mesmo jeito, né, de como ficaram, né, durante a Segunda Guerra. Nesse mesmo segmento aí, algumas localidades no Brasil preservam as suas senzalas.
nesse mesmo segmento que você está falando aí, há algumas regiões na Polônia são mantidas os campos de concentração. Sim. Nesse mesmo segmento aí, a gente vê destruições. Veja, para você ter uma ideia do quanto que a memória Até ela os é sapatos, né? até os E os sapatos, acessórios perfeitamente, os dos arranhões na meninos dos parede, judeus que, exatamente, que morreram. exatamente. Chernobyl, eu vou citar porque eu estava vendo recentemente um documentário sobre Chernobyl. E aí, se você vai agora em Chernobyl, não recomendo, né, obviamente, mas se você for na região de Pripyat, você vai ver todo o maquinário e todos os objetos utilizados pelas pessoas naquele ano. Estão lá ainda hoje. Estão lá ainda hoje. Aí, uma coisa curiosa sobre a memória ainda. Assim que a abolição no Brasil foi proclamada, e com o leve passar dos anos, o que é que os senhores do café perceberam? É feião ter escravo, ó. Vai pegar mal. E é feião, então, ter símbolos que se remetam à escravidão. Nessa pegadinha, foram destruídas todas, ou pelo menos 95% das senzalas do Brasil. Não foi porque eles estavam querendo acabar com os símbolos que se remetessem à escravidão. Não. Eles estavam querendo acabar com uma memória de que eles fizeram parte ativamente enquanto exploradores e aqueles que mantiveram a escravidão. Então, apagar a memória tem muito desse princípio de querer tirar o seu pé da culpa. E foi exatamente isso que esses senhores de escravos fizeram. Tem uma série muito bem feita, é uma série documental, Fazendas Antigas. Nessas fazendas antigas, vocês vão ver construções belíssimas, belíssimas do século XIX, algumas até do século XVIII, espalhadas pelo Brasil inteiro. E você se encanta com todo o luxo das fazendas. Só que todos os episódios eu ia com o intuito de, tá, cadê a senzala? Cadê a senzala? Cadê a senzala? Das 12 fazendas que eu vi, apenas uma fazenda tinha uma senzala. Apenas uma. Ô Silvio, acho até uma coisa importante a gente trazer, né? Porque a gente tá trazendo vários exemplos do que pode ser um patrimônio histórico. Mas e aí, qualquer coisa pode ser um patrimônio histórico. Então, para a gente até discutir essa questão do critério, né? Uhum. O que faz um. A gente já tocou nesse ponto, mas eu acho que é bom a gente até frisar mais nesse sentido do que de fato, né? Como de fato Reforçar. acontece isso. Bom, primeiro, vamos lá, de maneira simples. Pode. Agora, desde que possua necessariamente uma raiz histórica, uma raiz cultural e, obviamente, uma boa explicação dentro daquele grupo em si que responda o porquê daquele objeto merecer ser guardado para o resto da vida. Veja, Conservado, né? Isso. exatamente. E é assim, né? Tipo, uma coisa até importante nisso, só para complementar tu, porque ela precisa contar a história de um povo, mesmo o que mínimo que seja, né? De uma minoria, Isso. seja do que for, não precisa ser de milhões de pessoas, não precisa ser de bilhões de pessoas, precisa Isso. contar a história de humanos, né? Afinal, a história, É. né? De Ela é um povo, de feita, algum povo. ela é como dizia até Mark Bloch, né? A história, né? É o estudo do homem no tempo. Então, tipo assim, sem homem não existe história. Então, o patrimônio ele precisa contar, né? A história de alguma sociedade, de algum humano, né? Que seja representado, De que mostre algum suas formas grupo em de si, expressão. Suas formas de expressões, de como é o cultura, de caso dançar, de do cantar. Isso. De frevo. forma relevante. É, Isso, como é o caso do frevo. O frevo aqui em Pernambuco, o Isso. frevo ele é patrimônio de Pernambuco. Veja, é um exemplo que Samara disse sobre o bolo de rolo. Aí trazendo para o frevo, né? O frevo é um patrimônio. Massa, show.
Mas é o que Samara disse. Se o frevo, e aí eu trocando, né? Se o frevo for perguntado por que ele é patrimônio na região de São Paulo, vamos lá, Espírito Santo, as pessoas não vão saber bem o porquê que é patrimônio. Mas se levado para Pernambuco, o que não vai faltar é explicação, né? Então, esse patrimônio, ele não necessariamente precisa contar a história global. Não E há até necessariamente a precisa... dificuldade, porque as pessoas aceitam o que é patrimônio para elas, o que representa elas. Eu O que entendi de fato, Exatamente. o que de fato é entendível, né? Mas não é só isso. isso. Exatamente. Tendo em vista que o Brasil é um Exato. país continental, né? É até De engraçado porque entender são... que exatamente. Hã? Pause, continue, prossiga. Não, é porque é até engraçado, Pode né, que continuar. o Conclua assim, Brasil assim. ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e são algumas poucas coisas que nos faz brasileiro. É até aí um papo curioso para a gente debater futuramente. Essa coisa do ser brasileiro, isso é curioso, né? O que é que de fato faz um brasileiro brasileiro, né? Nascer no Brasil só isso? Não deve ter alguma ligação cultural? Tem, a gente tem ligações culturais, sim, mas a grande maioria é tão diferente, né? Nunca parou para pensar que um brasileiro que nasce no Amazonas vive uma realidade tão diferente de alguém que nasce em Recife? Enfim, isso é outro papo. Eu acho que é entender de fato que nós, não apenas no Brasil, de forma geral, nós somos diversificados e a intenção de fato é que o patrimônio ele surge para de fato nós conservarmos a identidade cultural de um povo, independente de qual Isso. seja o povo. Então, quando a gente entende isso, facilita até para a galera, porque a gente trouxe o assunto exatamente porque a nossa intenção agora é trazer alguns conteúdos que vão ser muito importantes para a galera que vai fazer o Enem. Então, é importante trabalhar isso na cabeça deles para que eles de fato entendam o que é patrimônio, para que quando eles caiam numa prova e eles leiam a questão, eles consigam raciocinar dessa forma, né? O que é que vai fazer eu entender a questão que está lá no Enem, né? Porque também tem isso. Estou entendendo aqui que é patrimônio, beleza, mas como eu vou aplicar isso quando eu for fazer a minha prova do Enem? Né? Como é que eu Isso, pego esse conteúdo aqui? e não só olhar, né? Isso. Ah, beleza, mas se colocar no lugar. Se colocar no lugar Isso. de como aquilo representa outras Uhum. pessoas e outras culturas. Para Como você vocês conseguir falaram, né? entender. Isso. E aí, que fique... Isso pode trabalhar desde a Hã? escravidão, como vocês falaram, por exemplo, das senzalas, como algo atual, que é ali na Rua do Bom Jesus, a casa que foi destruída e construíram lá E acho um que eu prédio. travei, velho. Isso, Rua do Bom Jesus, para quem Pra não mim tá sabe, travando fica um pouco, mas no. como a internet ela tá limitada, eu não sei se. Pois é, mas é É pra quem não só. conhece, acho que É, é considerada das ruas mais bonitas aí, fica no Recife, né? Uma rua histórica situando, né? de judeus. Fica lá no Recife Antigo, tem a primeira sinagoga da América Latina e tudo mais. Então, é um patrimônio, né, daqui do Recife de Pernambuco Um também. rua muito importante pra chegarem lá e pra vou ali pegar um prédio e destruir. Isso. Agora, Isso. E ele uma teve coisa esse, esse, curiosa. esse prédio aí bem polêmico, né? Foi uma polêmica muito grande aqui em Pernambuco. Estão me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Estão me ouvindo? Ah, e Tô. Tô lhe aí, ouvindo. uma parte mais Uhum. conceitual, que a gente já trabalhou no início do podcast, e Samara já ressaltou também, é entender, pessoal, que os patrimônios, apesar deles cumprirem essa importância cultural, da memória, é interessante entender que existem tudo patrimônio igual, né? Existem os patrimônios, né? Por exemplo, existe o patrimônio, e aí eu volto a dizer o que a gente já disse, né? O patrimônio vivo, o patrimônio natural. Tá cortando só pra mim, Silvio, ou tá você também, Samara? Não, pra mim tá cortando também. Mas deixa eu só Tá situar, né? cortando. Que é o que. Vou até silenciar ele É, aqui, porque só tá a gente. picotando. É, de forma simples, a gente poderia definir como patrimônio material
e patrimônio imaterial, né? E é importante Sim, a gente, eu acho que frisar isso, que eu acho que ele queria pontuar, é porque quando a gente fala de patrimônio imaterial, é mais fácil da gente entender, porque é algo palpável, né? Tipo, quando eu falo de algo material, né? Quando eu falo de uma igreja, quando eu falo de um teatro, quando eu falo de um palácio, é mais fácil, é mais palpável aos meus olhos. Mas quando eu falo de um ofício de baianas, sei lá, que é algo imaterial, quando eu falo de uma tradição, quando eu falo da Bossa Nova, por não ser algo tão palpável, a Bossa Nova ainda é muito conhecida, é mais difícil para a gente entender como patrimônio, porque a gente acaba muitas vezes reduzindo o patrimônio a prédio, né? A estrutura. E, na realidade, a gente não tem só isso. Ele estava falando até da questão, né, do patrimônio natural e tal. E aí também entra na questão do que até é o tombamento, né? Que eu acho que a gente acabou se falando do tombamento de forma geral, mas também não falou o que danado é o tombamento e para que o tombamento serve, que é algo que é bem importante, né? Que é exatamente essa questão da relevância que ele tem para o distrito para saber se o prédio pode ser destruído ou não, que aconteceu lá com a rua do Lazer, né? Na Rua do Bom Jesus, que foi a pauta aí de todo o discurso e de toda a polêmica que deu. Inclusive, eu nem vi, não sei se vocês viram, se de fato o Infante é liberado ou se literalmente meteram o louco e derrubaram. Eu voltou. não nem vi Não, não no vi que é que não, se também deu no não. final das contas, Voltei no virão. mas foi uma grande polêmica aí. E aí, acho que sim, cadê ele voltou? Voltou. Voltei. Bom, Só para terminar, cite aí. essa parte do material, imaterial e tal, teve até um erro da imprensa pernambucana ao anunciar o cuscuz como patrimônio. Em 2019, foi 2020, o cuscuz se tornou patrimônio. E aí erraram ao conceituar o tipo de patrimônio que o cuscuz se tornou. Disseram, o cuscuz se tornou patrimônio histórico material. Isso é falso. Veja, quando se torna alimento material, não se torna o objeto que a gente come. Se torna aquilo. Meu Deus do céu, se torna a receita, se torna a forma como se prepara aquilo, né? Não o objeto em si. Então, não é material, é imaterial. Tá? A técnica, o conhecimento, a gente não pega. Por mais que a gente tente, por mais que a gente crie mecanismos, a gente não pega o conhecimento, né? Então, não tem como isso aqui ser material. Então, essas conceituações, por exemplo, elas podem muito bem pegar-te numa questão aí. Pronto, teve uma questão do Enem, acho que foi 2014 ou foi 2015, que falava sobre. Eram imagens pedindo para você relacionar o tipo de patrimônio no qual o queijo Minas se relacionava. Cara, eu acho que era uma questão sobre isso, assim. Eu tô esquecido. Mas aí, obviamente, se referia a um patrimônio imaterial, né? Mas agora eu tô esquecido em si da questão como era. Em outra oportunidade, talvez a gente pode voltar a falar sobre isso. Mas literalmente nessa pegada. E aí, eu queria indicar a vocês dois filmes bastante legais sobre essa temática da história, sobre essa temática em si da memória, né, da importância da memória para uma sociedade, para uma família, para um núcleo, né? Eu queria indicar a festa, Viva a Vida é uma Festa, filmaço, 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 produzido pela Disney, filmaço, Tá na filmaço, minha lista, viu? Minha aço lista de top primeiríssima filmes. qualidade. Minha lista top filmes. Sério. E é assim, É um tem filmaço. E tantos esse exemplos filme, de patrimônio, né? Muitos exemplos. Isso. isso. Assim, Olha, vocês concordando em alguma coisa, exemplos que da lindo. memória. Exemplos da memória em si. Cara, o filme todo é construído em torno da memória. Isso. No final do filme, vai se entendendo que quando aquela pessoa que está, entre aspas, no céu, perde a sua memória sobre a família, ou melhor, quando a família perde a memória sobre aquela pessoa que está no céu, a pessoa desaparece.
Isso é aquilo das narrativas, né? Tem Então, uma é pessoa que sempre tem o domínio importante da manter narrativa aquela lá. pessoa viva na memória. Silvio tá com Deus hoje. Não, mas só pra explicar o que o Silvio Isso. tá dizendo, é porque tem uma pessoa no filme Então, que Ah, vamos acaba explicar. tendo sua memória esquecida, né? perdeu. Por algum motivo, né? A memória de de um dos familiares que já tinha morrido, Ou tu né? bloqueia ele, ou. É, que a gente. Pronto, vamos agora. Alguns dos familiares esqueceram, né, de uma pessoa que foi muito importante para a família. Inclusive, né, a família esqueceu, o mundo esqueceu. E aí, um dos familiares, né, uma criança, acaba descobrindo, né, sobre essa história quando ele Uhum. vai conhecer a pessoa que morreu. E ele vai tentar, reescrever e vai tentar contar a verdade. Né? E esse filme também conta sobre a importância da narrativa, né? Aquilo que de fato tinha acontecido, uma pessoa que tinha produzido uma música, que tinha conquistado algo, acabou não sendo lembrada, acabou não sendo valorizada e acabou Isso. também não foi dada a importância devida para quem de fato fez. E sim para uma pessoa que na verdade nem tinha feito, que tinha se apropriado de coisas que não foi ela que fez, mas ela contou uma história, contou uma versão, criou uma narrativa, Para de dar certo? E spoiler do teve. filme, tá bom, nem todo mundo assistiu, que Eu nem coisa. falei nome, falei nada. Ela Jogou o criou uma filme todo. narrativa. Não, eu contei não. Eu tô falando que ela criou uma narrativa sobre algo que de fato não aconteceu. E aí você vai ver no filme como isso aconteceu, né? A jornada para chegar a isso. Outro filme muito Mas bom assim, que spoiler de Viva já foi já, meu velho. Vou até procurar a data do lançamento aqui, 2018. é Quem não assistiu 2018, pô. já. Outro filme muito bom sobre a perspectiva da memória, né? E trabalhar essa coisa do guardar a memória é Caçadores de Obras-Primas. Esse filme ele se passa na Segunda Guerra Mundial, e aí os soldados dos aliados, né? Sobretudo dos Estados Unidos, eles vão formar uma equipe especializada em proteger obras europeias do Renascimento, obras lá da Idade Antiga, que o Adolf Hitler estaria roubando para montar o seu museu, né? Seria o museu do Hitler. Então, esses soldados em si do Ocidente, né, dos Estados Unidos, estariam juntos para preservar a memória do Ocidente. E aí tem uma frase logo no início do filme, que é quando o Eisenhower ele pergunta, né, para o personagem interpretado pelo George Clooney, o seguinte: tá, no meio de uma guerra em que soldados estão morrendo, em que pessoas estão tendo alucinações em todo momento, prédios estão sendo destruídos, bombardeio, crime, por qual razão eu vou destinar dinheiro e vou destinar a vida de alguns soldados para preservar arte? E aí o personagem do George Clooney, ele responde: tá, e quando acabar a guerra, esses soldados vão estar em pé E foi quê? com Deus. Senão, meu irmão, isso... Silvio, Voltei? tu travou aí. Quando acabar a guerra, os Eu. soldados vão estar em Foi. pé e o quê? Que isso aí eu não assisti pra poder contar ao pessoal, não. Essa parte eu não consigo É, salvar, não. também não. Então, É, quando, os soldados o quê? Eu falou cheguei a quando falar os de soldados. soldados? Quando acabasse a guerra e tal, os soldados estariam de Pronto. pé. Quando acabar a guerra, os soldados vão estar em pé, mas pelo quê? Se não pela memória. Pela memória de um Sim. Ocidente forte, pela memória de um Ocidente unido e pela memória de um Ocidente rico, né? E aí ele dá o exemplo das artes. Cara, isso foi muito marcante, porque é o que de fato é. Se não houver a memória, se não houver em si, nesse caso, a memória física da coisa, os costumes, os valores, a memória cultural, cara, isso é muito fácil de se perder, né? Então, é um bom filme para você pensar essa estrutura, tá? Óbvio que também você vai se divertir bastante e tal, mas vá tentando pensar por esse lado que você vai acabar tendo uma baita diversão cinematográfica.
Jovens, hoje a gente tentou trazer para vocês um pouco da importância do que é o patrimônio histórico, mas a gente poderia continuar por mais horas e horas aqui falando de vários outros pontos na história da humanidade Os pontos e em que o eventos. patrimônio histórico foi e cultural foi importante e é importante e o porquê dele existir, tá? Então eu espero que você saia daqui com. Se você já gostava, se você já dava importância ao patrimônio histórico, que você dê ainda mais. E você que ainda não via, que você, isso é só o que a galera diz aí, que não pode tombar, vamos construir um edifício aqui luxuoso e pronto, tchau. Um abraço, até a próxima. Não, mas que você saia de fato entendendo que isso é relevante, que isso conta muitas vezes a sua própria história, ou que conta a história do seu amigo, do seu vizinho, ou de algum outro povo que não merece ser esquecido, certo? Inclusive, é uma coisa que a gente até não falou, mas a língua, né, pode ser um grande A língua. patrimônio histórico imaterial. A língua conta a história de um povo, né? Os indígenas aqui no Brasil têm muito da sua história contada e passada através da sua língua. Então, assim, é muita coisa, né? A gente acabou de lembrar mais um agora. A gente já está em 50 minutos de podcast. Isso. Mas espero que tenha sido importante para você, que de fato você tenha dado essa virada de chave, que você de fato tenha entendido ainda mais sobre patrimônio. Samara Vasconcelos, Silvio Joaquim Underline É. 5, considerações finais. Oi. É tu primeiro, Samara. Eu acho que Samara é mais bugou. para que de fato vocês deem um senso de importância. Buguei, foi. Voltei? Voltou. Voltei? Não. Tô aqui? Não tô. Voltou, Voltei. é porque tu tá com delay, De mas tu fato, voltou. deem importância. Oh, Deus, que complicação. Vai melhorar, gente. Próximo episódio vai estar melhor. Deem de fato senso de importância ao assunto. De fato, é um tema que cai no Enem. Às vezes, quando a gente está na sala de aula, tendo aula, né? No nosso ensino médio, a gente não se importa tanto, mas de fato é um tema que cai muito no Enem. Então, se você, especialmente, que vai fazer o Enem aí esse ano, dê atenção especial, dê uma estudada, ouça, se necessário, esse podcast mais uma vez. Tenta dar uma aprofundada sobre os tipos de patrimônio, quais são e alguns exemplos deles, porque isso vai te ajudar a raciocinar a prova do Enem, quando você se deparar com as questões, né, para ficar mais fácil e você conseguir identificar os exemplos de patrimônio em cada setor, podemos dizer assim, tá bom? E se você aí tá querendo ajuda pro Enem, comenta muito aí, coloca aí nos comentários que você quer ver mais conteúdos nesses podcasts até o Enem, que sejam com temas que de fato caem com a maior intensidade no Enem. Nossa intenção aqui também é ajudar vocês que vão fazer Enem. Então comenta se você vai fazer Enem e quer ver mais podcasts sobre assuntos que caem no Enem, comenta aí que a gente faz para vocês, tá bom? Silvio Joaquim. Bom, tô feliz, foi um bom papo. Espero que a gente possa ter ajudado vocês nesse caminho, tá? E a gente tá junto, beleza? Só para terminar, a gente não acaba, veja, porque é como o André disse, né? É um podcast assim que a gente pode levar um bom tempo. Então tem algumas outras coisas ainda para ser comentado, por exemplo, a história do IFAM seria legal, comentar um pouco mais sobre a Unesco, falar sobre um pouco mais sobre o processo de tombamento. Então, são coisas que existem por aí, a gente poderia comentar e até mesmo entrar mais a fundo nos livros dos saberes do IFAM, enfim. É uma galera massa. Entrem no site do IFAM para pesquisar um pouco mais, que vale muito a pena. Tá tudo bem detalhado lá. E é isso. Espero que a gente possa ter ajudado você. Bons estudos e vamos embora. É isso, meu jovem. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido esse podcast. Se curtiu, deixa o like. E não se esquece de se inscrever no canal também. Compartilha com mais um amigo para descobrir a palavra de História e também fazer parte dessa comunidade linda que vocês já estão apoiando aí. Gente, segue a gente no Instagram, @História também. Isso. Um abraço, um cheiro. Até a próxima. Samara e Silvio. Vamos se despedir? Cheiro! Vamos. Eu já dei meu cheiro já. Tchau. I love you forever to be. Já deu tchau, deu cheiro. Valeu, até a próxima. Que a história esteja com vocês.